Começando mais um podcast aqui na Naturalmente Ser e hoje o papo é sobre os pilares da vitalidade. Gente, com uma médica maravilhosa que faz um trabalho muito bonito aqui em Piracicaba e ela é cirurgiã de cabeça e pescoço. Estuda muito sobre vitalidade, então vocês vão ter muitas dicas legais, doutora Adriana Brasil. Obrigada, doutora, por ter vindo, aceitado o convite. E os pilares da vitalidade? Vamos lá conversar sobre isso. O que a gente pode começar a falar sobre vitalidade, doutora? Os pilares da vitalidade, eles são muito mais profundos. E quem é que sabe? Não adianta você ir numa consulta médica e o médico te dá uma prescrição. Olha, você vai tomar 6 copos de água, você vai fazer musculação 4 vezes por semana, você vai dormir 8 horas por noite, porque isso está todo mundo careca de saber. O que nós estamos falando é de ensinar, diante daquele cenário de personalidade, como é que aquela pessoa consegue despertar para aqueles pilares. Então, na verdade, é uma mentoria, é uma dança em que a gente ensina a pessoa a conhecer a si mesma, para que possa utilizar dos seus próprios gatilhos de ação, de atitude, de boas escolhas, para conseguir mudar esses pilares. Então, os principais pilares todo mundo conhece. O primeiro deles é a alimentação. Sim. Você tem que ter uma alimentação mais rica em proteína e gordura boa, e a gente fala em gordura boa, azeite e óleo de coco. O resto inteiro você pode banir da sua dispensa. Por exemplo, o abacate? O abacate é óleo bom. Óleo é bom. Ótimo. Óleo bom, oleaginosas, né? Então, As sementes todas. as sementes todas. Então, semente de chia. Castanhas. E as castanhas todas. Castanha de caju, castanha do Pará, macadâmia, pistache. Então, óleo de soja, óleo de canola, daí já o excluídos. problema é que são super processados. Sim. Então, o que é mais fácil a gente falar? O que pode? Então, vai cozinhar ou óleo de coco ou azeite. Os outros você deixa para depois. E a banha de porco, doutora, que falam muito, é boa ou não? Pois é. A gente prefere o óleo de coco ou o azeite. Por quê? Porque você seleciona só os óleos mais adequados para a constituição celular. Então, é o que a gente quer para as membranas de cérebro, membrana de músculo. Então, tudo isso é muito bem estudado. E se você pode escolher entre duas coisas, escolha essas duas. Então, a regra basicamente é essa. E não tem problema esquentar o azeite? Porque falam que se esquentar o azeite, né, fizer alguma fritura, ele perde propriedades ou não tem nada a ver? Pode usar para cozinhar? Esquentar, pode usar tudo normal? Para cozinhar. A temperatura que faz essa saturação é uma temperatura muito mais alta do que a temperatura do cozimento. Então, pode esquentar sim. Tá. O óleo de soja, óleo de canola, de girassol, que todo mundo fala muito, é menos bom do que esses dois que eu falei. Então, basicamente, essa alimentação que hoje faz parte de um contexto de cultura obesogênica. O que é isso? O que as nossas crianças aprendem? Que tem que comer salgadinho, porque o gosto do salgadinho é muito mais palatável, é muito rico em sal, muito rico em açúcar. Porque as papilas degustativas, elas vão se acostumando com aquele paladar forte, né? Muito sal, muita gordura, e aí para você se satisfazer, achar gostoso, tem que ter muito sal, muita gordura ou ser muito doce. Então, se desde criança os pais acostumarem, né, as crianças a comerem mais saudavelmente, será que elas terão hábitos melhores? Ou às vezes fica difícil também, né? Porque é a festinha da escola, aniversário do amiguinho, como é que se resolve isso? Porque quanto mais doce, quanto mais salgado, quanto mais pizza, quanto mais lanche, mais você quer. Ou eu estou enganada? Me corrija se eu estiver errada. Está certíssima. É um movimento contra a corrente, justamente porque a indústria alimentícia vende muito mais, alimentos muito mais baratos, né? Então, falando das papilas gustativas, o açúcar e o sal, eles predominam sobre qualquer outro, amargo, azedo. Então, à medida que você tira o açúcar e o sal, você ganha em sensorial. Então, você consegue perceber outros sabores que você não percebia antes. Por exemplo, quem está acostumado a adoçar o café, não sente o gosto do café. O café ele é doce normalmente. Ele não é amargo. Então, quando você começa a substituir essas opções, você vai percebendo um outro mundo sensorial.